Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é responsabilidade. Responsabilidade é bem importante assim, porque normalmente a pessoa não quer ter a responsabilidade, se ela pode, ela passa a responsabilidade para outra pessoa. Mas existe um procedimento assim na vida que nós fomos criados de uma maneira e que se nós fizermos um trabalho assim de milênios, nós vamos trabalhando com a conveniência. Então a gente vai observando assim que quando povos passam por situações, porque a gente pode observar assim, através dos milênios, vem sempre povos passando por situações difíceis. Situação de alimentos, com falta de alimentos, e de muitas maneiras assim. Então, se nós analisarmos assim, a responsabilidade individual, a pessoa vai deixando. Dificilmente encontra uma pessoa que tenha uma firmeza, que tenha uma determinação e que venha a ter uma perspectiva de vida. E é muito importante assim a gente observando que nós temos os pensamentos é que movem a vida. Pode observar assim, a pessoa de criança ela já pensava em ter um tipo de profissão, de criança ela já pensava em ir para uma outra localidade. Então, do jeito que nós pensávamos, hoje nós estamos colhendo. Se um povo passa por limitação, aquele povo também descuidou com os pensamentos. Tem um ensino bem importante que fala assim, aquilo que plantas hás de colher. E tem outro ensino que fala assim, que os moinhos de Deus moem devagar. Então está relacionado assim o jeito que nós vivemos e a norma do tempo e do espaço. Porque nós é que vamos dando direção àquilo que nós queremos. Se nós, com os nossos pensamentos no período anterior, desencadeamos um tipo de vida, hoje nós estamos colhendo esse tipo de vida. E é bem importante assim, porque em todos os lugares ensina que tem duas forças, a força do bem e a força do mal. Então a pessoa também teria que pesquisar, porque existe duas forças, mas a origem da força é uma só, porque o Criador só tem um Deus. E é bem importante assim, porque já há milênios foi trazida uma informação dizendo assim, que não terás outros deuses ao meu lado. O Criador vivifica a criação com uma energia neutra. Então, cada um é que dá forma a essa energia. Se a pessoa trabalha com a energia, dando formas boas, fica bem importante assim a gente observar uma casa. A gente passa do lado de fora daquela casa, se ela é zelada, se tem um jardim do lado de fora, todas as pessoas tecem comentários bons. Se tem uma casa que não é zelada, ninguém tece comentário, mas dentro de cada um está sabendo assim, que está faltando zelo, a força do pensamento. Nós somos responsabilizados por usar essa energia de qualquer maneira. E é bom a pessoa ir observando assim. Quando a pessoa é agradável, que ela tem pensamentos bons, fica agradável de ficar perto daquela pessoa. Faz uma referência boa sobre aquela pessoa. E quando outra usa a força, a vida, de maneira errada, as pessoas desaparecem das proximidades daquela pessoa. E é bem interessante porque nós só trabalhamos com o momento. Nós não fazemos um trabalho anterior de algumas dezenas de anos. Nós só vemos no momento. Aquela pessoa foi colocada no asilo. Nós não fazemos um trabalho para verificar que aquela pessoa era difícil de relacionar com ela. Aqueles seus descendentes, aqueles seus conhecidos,
evitava ficar nas proximidades daquela pessoa. Então o que acontece? A pessoa é colocada lá. Então fala-se de injustiça. Não tem injustiça, porque todo mundo quer ficar perto daquele que apresenta agradável. Aquele que não é agradável, as pessoas desaparecem das suas proximidades. Então esse terá que ficar lá. E é bem interessante, porque quando ele vai para esses locais, se ele continua como ele sempre foi, difícil trato, eles o entorpecem. Mas quando ele pode, também ele bate naqueles que estão cuidando dele. Então a vida é bem importante assim. Então, se a pessoa quer ter um cultivo bom para a sua vida, ela tem que fazer plantios bons. Ela tem que aprender a zelar. Ela tem que aprender a fazer outras coisas, como, por exemplo, o sistema de oração que nós aprendemos. Está errado, porque trabalha-se com quantidade, não trabalha com qualidade. E é bem interessante, porque aquele empregador precisa de uma pessoa para trabalhar na sua empresa, ele recebe muitas vezes centenas de currículos. E ele vai lendo, e ele vai selecionando. Daquelas centenas ele precisa de 2 ou 3, ou de 10. Mas ele recebeu centenas. Então é feita a seleção. Nós seremos selecionados também. Não apresentaremos frutos bons, a nossa maneira de vida, os nossos pensamentos, não serviremos. E é aquela questão assim, bem simples assim. Muitos acham que o que aprendeu dos pais está certo. Está errado. Tudo que nós aprendemos dos nossos pais e tudo que os nossos pais aprenderam dos seus ascendentes. Porque a degradação da terra não acontece só numa geração, vem acontecendo. O descaso, o tipo de pensamento que nós cultivamos. É isso que nós precisaríamos de trabalhar. Então aquele povo que passa por limitações, em épocas anteriores, veio aceitando a comodidade, a moleza, a conveniência. Não foi trabalhando de uma maneira para que ficasse esperto na vida. E a gente vai observando que ainda existe hoje. Muitos jovens querem um trabalho, querem uma profissão. Quando tem uma abertura naquele trabalho, aquele jovem faz o concurso. Mas se perguntar qual o procedimento que ele teve, ele fala que durante um período longo ele estudou muitas horas todos os dias. Quer dizer que ele fez um esforço para assimilar aquelas informações, para ficar qualificado junto àqueles que estão fazendo a seleção. Os pensamentos é a força que nos move. E a gente vai observando assim que com os pensamentos a pessoa faz uma programação um ano antes. Ela tem vontade de fazer uma viagem e muitas vezes ela quer ir para uma localidade distante. E nós sabemos assim que tem pessoas que atravessam o continente, atravessam o oceano para fazer aquela visita, aquele passeio. Ela programou com os pensamentos. Na nossa vida diária é o mesmo procedimento. Numa pequena escala nós vemos assim que os pensamentos atuam. Porque aquela criança pequena naquela moradia, o adulto está numa outra dependência, o adulto fica pensando na criança. Porque ele está com a responsabilidade daquela criança. A criança vem até o adulto, os pensamentos. Então o adulto estava pensando naquela criança e a criança vem até o adulto. E o adulto pergunta o que ela estava fazendo. Então a criança responde, comenta e o adulto fica tranquilo. Depois a criança volta para aqueles afazeres ou o adulto manda ela voltar para continuar fazendo o que ela estava fazendo. A força que nos move são os pensamentos. E a vivificação desses pensamentos está com aquilo que nós sentimos. A realização.
Então nós precisamos de nos tornarmos muito cuidadosos com o que nós pensamos, com o que nós queremos. E é muito bom quando nós vemos uma casa que tem aquele jardim bonito. Pode ser um pequeno jardim, mas a gente fica feliz. Quer dizer assim que a beleza é aquela condição bem importante que quando observamos as coisas que se tem um nome de natureza, o que tem o nome de natureza é aquilo que o ser humano ainda não alterou. Então nós apreciamos, existe uma beleza ali. Então para nós nos tornarmos aquele que vive na terra e que é agradável ao Criador, todas as coisas que fizermos terá que ser dessa condição, de agradável também para os seres humanos. E é bem importante, porque o trabalho que dá para fazer uma função bem feita é o mesmo trabalho que dá para fazer uma função que não ficou perfeita. Então, essa condição interna que a gente precisa de desenvolver, de nos tornarmos numa condição de mais aperfeiçoado. Com isso, nós temos que observar os nossos pensamentos. E observar assim que, quando uma pessoa ainda fala assim que ela irritou, aquela pessoa ainda não é evoluída. Porque muitos e muitos, quando ficam irritados, falam assim, que não sabe aonde ele estava com a cabeça. Quer dizer que aquela pessoa ainda não apresenta uma segurança. A referência que nós precisamos de ter para nós, para diminuir um pouco a hereditariedade que recebemos e melhorar um pouco a nossa condição para os nossos descendentes. Porque aquele que é polido, aquele que é coerente, é agradável de conviver com ele. Quando a pessoa tem boa vontade, que ela apresenta a qualidade no trabalho que ela executa, ela mantém-se no trabalho. Então aquele empregador não coloca aquela pessoa para fora. Mas se a pessoa faz as funções e os pensamentos dela não são bons, então ela adquire também uma maneira de repelência. Ninguém quer ficar perto daquela pessoa. Aquela pessoa é colocada para fora, essa que não tem pensamentos bons. Então, dentro de nós temos que lembrarmos assim, que tem pensamento que a pessoa vai caminhando e ela vai dando a forma, e ela vai caminhando e ela vai espezinhando, ou ela vai tornando-se herói, ou ela entra naquela condição de ficar subjugada. Então, quando entramos nessa condição, a pessoa vai mudando também a expressão do rosto. A referência é sempre ter os auxílios do livro Na Luz da Verdade, para que a pessoa possa lembrar daquelas informações que existem no livro, para que ela possa sair desses momentos difíceis. Então, sempre a responsabilidade é individual. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, que ela não tem sorte. Ela poderá falar que não tem sorte, mas ela não plantou, não fez nenhum cultivo de pensamentos bons. E que nós temos que lembrarmos assim, que muitas vezes a pessoa faz tipos de oração e que ela nem viu a procedência que surgiu com aquelas orações. Sabemos assim que tivemos Inquisição e que inventaram muitas orações nesse período para cobrir o sofrimento daqueles que se encontravam na fogueira. Nós não fazemos verificação desse tipo de oração que repetimos. Então, o nosso tipo de vida está sempre relacionado assim, de não fazer uma verificação. E é bem importante, porque aquele que faz a verificação, ele vai mudando a maneira de ser, a maneira que ele utiliza as palavras. Porque quando uma pessoa melhora, ela melhora para ela. Porque nós já ouvimos assim, uma ou outra pessoa dizer assim, que ela não se aguenta. Quer dizer, se ela utiliza essa expressão para ela, então para aqueles que se encontram nas suas proximidades, é um tormento. O distanciamento da luz, a ausência do primeiro mandamento, que não terás outros deuses ao meu lado, faz com que a pessoa
conviva com esse tipo de pessoa, dentro da moradia normalmente. Então o que acontece? A pessoa vai adoecer. E vai adoecer, então ela vai ficar sem ser considerada. Porque a vida é bem simples assim. O começo do certo e o começo do errado. Se a pessoa não trabalhou com ela de maneira correta, então ela também perde a consideração daqueles com quem ela relaciona. Isso é bem simples assim, porque nós irradiamos. Então aquele que considera, aquele que trabalha com ele, aquele que procura trazer os ensinos e irradiar os ensinos, ele irradia consideração. Aquele que se encontra distante dos ensinos, ele não irradia consideração. Então a vida vai caminhando assim, é da responsabilidade individual. Então responsabilidade é essa condição bem importante, é não passar para as outras pessoas aquelas limitações que eu tenho. Eu tenho que ter a dignidade de trabalhar comigo, de trabalhar com as minhas limitações e de compreender os ensinos. Se eu quero melhorar, eu é que tenho que melhorar. E a melhora não é para um período. Porque a gente vai observando assim, aquele motorista pega aquela estrada, muito boa aquela estrada. Ele vai equilibrando o volante todo o instante. Aquele que tem aquela responsabilidade com o funcionamento daquela máquina, ele está atento a todos os barulhos que acontecem com aquela máquina. Então esse trabalho nós tínhamos que fazer conosco, dentro de nós, como é que eu me encontro com os meus pensamentos. E o procedimento que eu tenho que ter para ter essa dignidade. Se não é de meu agrado, eu tenho que ter a condição de ir embora. Porque nós vemos assim o cachorro na moradia, anteriormente com os portões abertos e hoje também. Porque de vez em quando a gente vê o dono correndo atrás do cachorro. Quer dizer assim, que o cachorro preferiu ficar longe daquela pessoa. Que é muito diferente daquele que trata bem aquele cão, e quando ele chega, o cão fica muito feliz com a chegada desse que o trata bem. Então quer dizer assim, se os animais têm essa condição de ter esse discernimento, nós seríamos então mais qualificados do que os animais. Nós teríamos que estar numa condição antes. Porque o ser humano, ele sabe o começo do certo e o começo do errado. Toda época. Porque a criança pequena, se ela quer fazer determinadas coisas, e o adulto fala para ela que não pode, e se ela quer, ela olha para a direção do adulto e vai, se o adulto descuidou, e vai e faz aquilo que ela estava querendo. Temos que desenvolver uma capacidade para ver antes o que é bom para a minha vida, o que eu preciso para a minha existência. Responsabilidade é uma condição individual. Para eu voltar para a pátria do espírito, eu tenho que lembrar assim, que eu tenho que cultivar aqui, na matéria grosseira, coisas construtivas, coisas nobres, porque todas as referências que nós ouvimos da parte do espírito são sempre beleza e nobreza e polidez. Agora, com os pensamentos, a pessoa tem que lembrar que é o canal para ela. E se com esses pensamentos ela usa erradamente, a gente vai observando a transformação na expressão do rosto da pessoa. Ela vai ficando insegura, ela vai ficando deformada. Isso é bem importante assim. Então, o cultivar as coisas nobres para que possamos voltar para a pátria do espírito. Então, a nossa ligação com a matéria fina, porque tem a matéria grosseira que nós vivemos, tem a matéria fina. Então, da matéria grosseira à matéria fina, que é a ligação com os pensamentos. Depois nós temos a matéria fina, quer dizer que tem a matéria fina da matéria grosseira e tem a matéria fina,
que é aquele mundo que nós sonhamos. Aquele mundo é o mundo da matéria fina, com os pensamentos, com a responsabilidade que nós vamos adquirindo com os nossos pensamentos. Então nós vamos construindo na matéria fina aquilo que nós precisamos. Então, quando uma pessoa tem vontade de realizar alguma coisa, ela tem que colocar esse propósito. Porque a nossa vida é bem interessante assim. É como se nós estivéssemos dentro de um trem. Nós temos a opção de descer das estações, mudar de emprego, de fazer isso ou fazer aquilo. Mas a realização está conforme a pessoa utiliza do tempo dela para a dedicação. Então a velocidade do trem é quando a pessoa dedica o tempo maior. Se ela não dedica, então aquele trem também não anda. Então as consequências é para a própria pessoa. Então todos nós temos que lembrar assim, que nós viemos para essa matéria grosseira com tudo aquilo que nós precisamos. E nós vamos confirmando assim, que tem muitas qualidades que nós trouxemos e que nós não desenvolvemos. Nós estamos sempre querendo aquilo que nós não temos. Então, com os nossos pensamentos, nós temos que lembrar assim, a realização é imediata. Então é bem importante, porque tem determinadas profissões que aquele profissional ele se encontra no posto dele 24 horas por dia. Ele se encontra de prontidão. Então tem profissões que o profissional se encontra assim. Então na responsabilidade dele, junto ao trabalho que ele tem, ele se encontra de prontidão. Então ele mantém-se durante toda a sua vida nessa condição de prontidão. Nós, para a nossa vida interna, nós temos que fazer esse trabalho também. Mantermos em prontidão na nossa vida interior, de ir percebendo o que o nosso corpo está necessitando e observar assim que existe possibilidade de um alinhamento. Então, uma transgressão, que o corpo físico ficou prejudicado, então a pessoa tem que desenvolver uma condição de sempre lembrar antes daquela transgressão que ela cometeu, para que agora ela não cometa mais nenhuma transgressão, porque o que ficou prejudicado foi o seu corpo físico. O prejudicar quer dizer assim, a pessoa agora ficou com consequências. Num caso bem simples, a gente vai observando assim, que a pessoa colocou um sapato que está apertando, ela teve que ficar com ele o dia inteiro. Meses depois, ela não coloca mais aquele sapato no pé. Quer dizer assim, essa condição de ver antes aquilo que nós precisamos, nós temos que ver em todos os detalhes. A nossa responsabilidade não é com esse ou com aquele. Fica bem fácil assim da gente observar na família. Os elementos da família vão embora e muitos outros vão para a localidade distante e muitas vezes não voltam. Então quer dizer que não é com a família que nós temos que ter responsabilidade, é conosco, porque onde nós nos encontrarmos, nós vamos nos encontrarmos bem e aqueles que vão estar nas nossas proximidades vão nesta condição também de encontrar-se bem. Os pensamentos. Ter a possibilidade de ter pensamentos bons, construir pensamentos nobres, coerência, ver o procedimento que a pessoa está tendo e o procedimento que ela precisa de ter para ter uma vida melhor. A vida melhor quer dizer assim, ela agora tornar-se agradável. Então, todo um esforço para tornarmos agradáveis, nós temos que nos esforçarmos. É um trabalho individual. E a pessoa sabe assim que nós temos que desenvolver todas as qualidades, todas as capacitações. Porque se eu quero ir para uma outra localidade, eu também tenho que saber a direção daquela outra localidade, o procedimento que eu preciso de ter para ir para aquela localidade. Para a minha vida interna é muito mais importante. Então, começar a perceber o jeito que eu me encontro
e o jeito que eu estou atuando com os meus pensamentos. A responsabilidade é sempre assim, é comigo. Então, na nossa vida diária é bem importante assim. A responsabilidade é nossa, de ver as limitações que nós temos. E é bom a pessoa ir observando assim, que normalmente está sempre relacionado ao ontem. Então, todas as limitações que nós temos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, está relacionado ao ontem. Mas um período depois, quando a pessoa tem a oportunidade de vivenciar aquele ontem, aquele período anterior, ela vê que não tem nenhuma significação. Então nós temos a facilidade com os nossos pensamentos de criar fantasia. Aquilo que não existiu, nós passamos a dar uma forma como se estivesse existido. Então nós não vamos caminhando. Quer dizer, o caminhar é de ir para frente, de ir observando assim que quando uma pessoa está subindo escada, para ela subir o degrau de cima, ela tem que tirar o pé do degrau anterior. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que ter essa naturalidade assim, essa confiança, de lembrar que o período anterior, ele foi vivenciado. Mas naquela época, eu vivenciei de maneiras que eu tinha um saber. Eu ampliei o meu saber. Agora eu dou uma fantasia na minha vida anterior. Então, essa fantasia que eu julgo que essa harmonia que existia, nunca existiu. Porque se existisse uma maravilha no período anterior, essa maravilha me complementava, eu não teria saído, eu não teria mudado de localidade. Então nós temos essa facilidade assim. Responsabilidade é essa condição bem importante assim, da pessoa ir observando que ela precisa de ir para frente. E observar assim que se nós descuidamos dentro de nós, o tempo e o espaço encontram-se numa condição de aspiral. Isso é físico, isso é bem fácil assim da gente ir observando, sempre na condição de aspiral. Quer dizer que eu posso ficar muito tempo no mesmo elo. Mas se eu tenho vontade de ter uma promoção ou de passar naquele concurso como aquele jovem, eu tenho que ir para frente na matéria. Então, quer dizer assim, aquele jovem vai para frente, ele vai caminhando, vai recebendo novas informações. Informações muito diversas dessa que ele estava agora no período anterior. A nossa vida teria que ser assim. Teríamos que estar presente dentro de nós todos os ensinos. Então toda a responsabilidade é sempre individual e a culpa é sempre de outras pessoas. Porque as referências que nós fazemos é que se tivéssemos, mas nós temos que analisar assim, o Criador nos possibilita aquilo que nós precisamos. Se a pessoa julga que se ela tivesse, então ela teria que desenvolver a capacidade para ter. Então ela teria que estar caminhando por ela mesma. Então a questão de nós nos encontrarmos dentro do trem, então a velocidade do trem, então nós podemos ampliar essa velocidade, compreendendo o momento em que nós nos encontramos. E de lembrar assim que na estação anterior, se tivesse sido bom, eu teria descido. Se tivesse sido bom, na primeira estação, não teria embarcado. Quer dizer que se eu embarquei, então agora eu tenho que me tornar responsável. Então a responsabilidade é isso, de ter confiança de caminhar para frente, de caminhar, de ir embora. Então de lembrar assim que o mundo é feito com qualidades, não é com quantidade. Em todas as coisas tem quantidade, não tem qualidade. Para ter qualidade, a pessoa tem que lembrar assim, entrou muita quantidade, não tem qualidade. A mesma coisa acontece com a fala. Falou muito, entra a fala que não tem nenhuma qualidade. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade e observar a direção que a pessoa está querendo para ela é que tem que ver que ela é a responsável. Responsabilidade é uma condição assim, que a pessoa não pode colocar as limitações que apresentam como se fosse ausente. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.